Bom dia, tudo bem? Vamos fazer a nossa agenda de reforma íntima do dia 20 de dezembro. Reflexão e vivência em torno do Evangelho. Entretanto, Zaqueu, prostrando-se diante do Mestre, lhe disse: Senhor, vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se, na alguma coisa, defraudei a alguém, restituir-lhe-ei o quádruplo. Sobre o que disse Jesus: Hoje entrou nesta casa a salvação, pois este também é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Lucas 19, 8 a 10. Meta do mês: exercitar a paz e ligar-se a Jesus. Todos podemos realmente dialogar com Jesus através de seus ensinamentos, a fim de que se nos descortinem os caminhos da paz e da iluminação espiritual, desde que nos adaptemos ao Senhor, sem exigir que ele se adapte a nós. Emmanuel, no livro Mãos Unidas. Meta do dia: cultivar a paz em todos os momentos, esforçando-se através da fé, da confiança para ligar-se a Jesus. Sugestão para a sua prece diária: prece de agradecimento a Jesus pelas bênçãos da atual existência. Graças a Deus, bondoso Jesus. Nós queremos nesse instante, assim como Zaqueu, receber a salvação. Que a sua luz de amor adentre aos nossos lares, levando a cada um dos familiares que estão nos assistindo o seu amor, espargindo por todos os ambientes da casa, recolhendo os irmãos que ficam detidos nessas residências, muitas vezes por causa dos pensamentos invigilantes de seus moradores. Que esses irmãos possam ser recolhidos, Senhor, e possam modificar-se. Olhe, Jesus, também por todos aqueles que estão entristecidos, angustiados, deprimidos, com ideações suicidas. Que o seu amor os envolva. Graças a Deus. Meus amigos, que maravilha, né? Mais um dia está à nossa frente e hoje, na Casa Espírita, é o dia da reunião pública. É o dia de nós esclarecermos os nossos espíritos com as palestras. Então, você é o nosso convidado, a partir das 8 horas da noite, a estar em nossa Casa Espírita, que está sediada no bairro Jardim Primavera, no final da Avenida Brasil. Tá bom? Então venha participar conosco. Lembrando aos amigos que há 60 dias teremos a Concafras. Então, na semana do Carnaval, nos dias 18 a 21 de fevereiro, Alta Floresta será uma das 6 cidades que vai sediar a Concafras. A Concafras é um evento espírita que reúne os simpatizantes, os espíritas, para estudar, para confraternizar e para praticar o Evangelho do Cristo. Venha participar conosco. Entre no site www.concafras.com. Meus amigos, nós estamos estudando o livro O Evangelho por Emmanuel, Comentários ao Evangelho segundo Mateus. Porquanto, que benefício terá o homem se ganhar o mundo inteiro e sua alma sofrer perda? Mateus capítulo 16, versículo 26. Um dia surgirá.
É certo que possuís na terra familiares queridos e deves ampará-los com todas as possibilidades que usufruas. Amigos valiosos, junto de quem é importante saibas agradecer a bondade e a colaboração com que te prestigiam. Adversários atentos, aos quais não te será lícito sonegar as homenagens de teu apreço. Vultos nobres do cotidiano que te inspiram a caminhada e que te merecem especial consideração. Além disso, ainda dispões da faculdade de apreciar como queiras os acontecimentos que te assinalam a época, de discutir livremente os fatos e personalidades de interesse palpitante nas telas do dia, de seguir as correntes de ideia que mais se te afeiçoem ao modo de ser, de cooperar como quanto e onde prefiras, nesse ou naquele movimento de significação coletiva. Ainda assim, não ouvides conduzir o tesouro da consciência tranquila em toda a estrada na qual te movimentes, porquanto um dia surgirá, entre todos os outros dias, em que seremos invariavelmente chamados à prestação de contas nas leis da vida, e chegado semelhante momento, nada se nos perguntará sobre atividades e causas alheias, mas sim tão somente sobre nós mesmos. Comunicação de Emmanuel, publicada no Reformador, fevereiro de 1970. E também no livro Bênção de Paz, da editora GEEM, capítulo 53. Meus amigos, esta comunicação de Emmanuel nos traz reflexões. Apesar de que todas as comunicações de Emmanuel têm o objetivo de provocar em nós a reforma íntima. Então, nós possuímos na Terra famílias, né, amigos, também adversários, vultos nobres do cotidiano. Então, são seres irmãos que estão a nos auxiliar nessa caminhada. Aqueles que estão a nos amparar, nos assistir, aqueles que estão a nos criticar para que a gente consiga também evoluir, porque esses que enxergam os nossos defeitos, eles nos auxiliam muito na travessia, porque eles mostram para nós quem nós somos, porque os amigos muitas vezes não falam os defeitos nossos, porque eles gostam da gente, eles já estão, para eles, eles já nos têm, né? Mas aqueles outros que veem os nossos defeitos, eles vão dizer. Então, isso mostra para nós a necessidade da reforma íntima. Mas também nós temos as nossas faculdades, as faculdades de apreciar, de discutir livremente, de seguir as correntes de ideia, de cooperar o quanto e onde e como a gente prefira. E é importante, no chamamento que o Emmanuel nos dá, o não esquecimento de conduzir o tesouro da consciência tranquila. Então é muito importante a gente chegar no final do dia e falar: eu posso descansar em paz, né?
a minha consciência está tranquila. Mas é muito importante perceber que o que que é ter uma consciência tranquila? Como diz, já disse aqui outras vezes, aqui na Agenda da Reforma Íntima a gente tem no finalzinho da agenda, né, que tem o balanço da semana. Ele coloca aqui, ó, fazei, o que que diz o livro dos Espíritos? Na pergunta 919. Fazei o que eu fazia quando vivi na terra. Ao fim do dia, interrogava a minha consciência, passava revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara a algum dever, se ninguém tivera motivo de mim se queixar. Então, é Santo Agostinho falando. Então, o que que é estar com a consciência tranquila? Não é só de ter feito o mal ali no trabalho ou alguma coisa parecida, não é só isso. É passar em revista o nosso dia, fazer uma análise se se eu não magoei alguém, se não tem alguém que ficou entristecido com alguma atitude minha, com alguma fala minha, então isso é dormir tranquilo. E se perceber, depois o Santo Agostinho continua falando, se a gente perceber que alguém se magoou conosco, então o que que nós vamos fazer? Nós vamos no dia imediato reparar o mal feito, se desculpar. Então, meus amigos, quando a gente fala esse termo, consciência tranquila, nós temos que aprofundar nessa conversa. Então, ver se a gente não magoou, se não tem alguém que tenha queixa contra nós, de alguma coisa que nós fizemos. Então, é muito importante a gente fazer essa avaliação, porque às vezes a gente não quer fazer avaliação, e quando a gente faz, a gente acha que o que a gente fez estava certo. Mesmo que a pessoa se magoou com uma fala nossa, porque hoje nós temos muito isso, né? A gente às vezes magoa sem perceber que magoou, fala alguma palavra que lá no fundo da pessoa, quando fala aquela palavra, eh, dá um start na pessoa de lembrar algo desagradável que aconteceu ou coisas que causam tristeza. Então a gente tem que ter muito tato. Não é porque a gente tem que ficar pisando em ovos, mas é o cuidado que nós temos que ter no respeito ao ser humano. Não é porque o que vem na minha cara, na minha boca, no meu pensamento, que eu tenho que soltar. A gente tem que avaliar as consequências de uma fala, de uma palavra que a gente tem. Então a gente tem que avaliar isso. Não é tudo assim, eu tenho que soltar tudo que vem mesmo e dane-se. Não. É questão de caridade, respeito à pessoa, respeitar. Todos estão ao nosso lado para nos auxiliar e não para ser mandado pela gente. Então, um auxilia o outro. Quando a gente assume uma postura de mando, de que nós temos que, ou a gente já rejeita no primeiro momento, não, não concordo, não é assim. Então a gente não dá nem tempo de ouvir a pessoa, isso é falta de caridade, é falta de respeito. Então nós temos que trabalhar no nosso coração a cada dia essa consciência tranquila, porque nós vamos prestar contas disso diante das leis divinas. Então, como diz Emmanuel, em que seremos invariavelmente chamados à prestação de contas das leis divinas. Chegado ao semelhante momento, nada se nos perguntará sobre atividades e causas alheias, mas sim tão somente sobre nós mesmos. Então, fica aí, meus amigos, uma reflexão. Eu sei que cada um dos amigos que assistem esses vídeos que eu tenho colocado aqui
pode ter outra visão, outra maneira de refletir, né? Então, a minha visão, muitas vezes, é uma visão estreita, única naquele momento. Mas você, ao ler, ao ouvir a mensagem de Emmanuel, pode tirar outros esclarecimentos também. Então, vamos fazer prece, pedir a Jesus que sempre nos auxilie nas tomadas de decisões do dia a dia. Elevemos os nossos pensamentos, os nossos sentimentos a Jesus. Amado Mestre Jesus, assim como entraste na casa de Zaqueu, levando a ele tomadas de decisão, mudança íntima, adentre a nossa vida, transforma-nos, Jesus. Que nós consigamos, por meio dos ensinos do teu Evangelho, nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que vão cumprindo com a tarefa que nós assumimos antes da nossa reencarnação. Nós agradecemos, Jesus, aos nossos familiares, nossos pais, nossos irmãos, nossos parentes mais próximos, que nos toleram, que nos amam. Nós agradecemos, Jesus, pelos nossos amigos, pelos colegas de trabalho. Nós agradecemos, Jesus, por aqueles que são nossos críticos, que nos ajudam a sempre estar vigilante. Amado Mestre Jesus, em tuas mãos colocamos o nosso dia. Graças a Deus, que Deus seja louvado. Meus amigos, tenhamos um bom dia, fiquemos em paz e que Deus nos abençoe a todos.